O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus lhes disse: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu para eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos aqui mais um relato da aparição de nosso Senhor. Jesus, que mais uma vez aparece aos discípulos. E é interessante aqui o contexto em que isso acontece. Diz aqui a palavra que Pedro, juntamente com os outros apóstolos, ele volta a pescar. Ele diz: eu vou pescar. E os outros apóstolos dizem: nós vamos contigo também. É interessante que Santo Agostinho, São João Crisóstomo, São Gregório Magno, São Beda o Venerável, eles não dizem, isto é, este retorno de Pedro à pesca não é um abandono de Cristo, não é mais uma vez uma traição de Pedro. Pedro que traz Jesus, abandona Jesus e que volta a pescar. Não, não é isso. Mas há um contexto aqui de debilidade, de Pedro e os apóstolos não estão ainda firmes, com a clareza total da vontade de Deus para as suas vidas. Então as coisas ainda para Pedro e para os apóstolos estão ainda meio confusas, de modo que naquela instabilidade, naquela fragilidade, a atitude espontânea é voltar àquilo com o qual eu estou acostumado. Então não é uma negação de Pedro, mas é uma expressão da sua debilidade, porque afinal de contas, diz aqui o Evangelho, que esta
é a terceira aparição de Pedro. Desculpe, é a terceira aparição de Jesus. Então, quer dizer, Jesus já havia aparecido 2 vezes. Mas mesmo assim, Pedro ainda estava nesta debilidade. Então, ele resolve voltar àquilo que ele tem segurança. E isso, às vezes, acontece na nossa vida, né? Nós não queremos perder a segurança. Nós queremos servir a Cristo, mas tendo as nossas seguranças humanas de alguma maneira. Mas seguir Jesus é abandonar tudo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É aprender a depender de Deus e largar todas as outras seguranças que pelo menos não são queridas por nosso Senhor para nós. Pois bem, diz então que Pedro vai e volta àquela, entenda, com Jesus, sim, mas volta àquela vida antiga. E diz São Gregório Magno, meditando a respeito deste evangelho: sem Jesus trabalham e nada apanham, nada pescam. Com Jesus, porém, lançam a rede e apanham uma multidão de peixes. Então percebe que este retorno, este eu vou pescar, existe aqui esta debilidade. Eles de alguma maneira não estão com Jesus. Mas não existia um desejo de abandonar nosso Senhor. Mas não era uma fidelidade. Pois bem, mas diz aqui que nosso Senhor, cheio de misericórdia, vai ao encontro deles. Meus irmãos, Jesus, ele não espera um estado ideal para entrar na nossa vida. Ele entra na nossa vida na maneira que nós nos encontramos. Pedro estava aqui na situação ideal. Os apóstolos aqui estavam na situação mais ideal. Não estavam. Mas Jesus vai ao encontro daquela rotina com a qual eles estavam acostumados e lhes transforma a vocação. O Senhor entra na vida dos apóstolos e lhes transforma o coração. Isso enche a nossa alma de esperança. Por quê? Porque nós podemos então apresentar a nossa vida com as nossas debilidades, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, mas ao mesmo tempo com tudo isso querendo servir Jesus. Por isso que é tão importante que nós nunca, jamais abandonemos a oração. Mesmo que você diga, mas padre, mas há tanta debilidade na minha vida. E você, mesmo em meio às suas debilidades e fragilidades, você vai dizer, Jesus, eu quero te servir. Eu quero caminhar contigo. Me ajuda. E mesmo em meio a estas circunstâncias de fragilidade, e eu até diria, principalmente por causa dessas fragilidades, o Senhor virá ao seu encontro e vai transformar a sua vida desde dentro. Veja aqui o contexto do Evangelho. Não existe uma crítica de Jesus. Eles foram pescar, Jesus se coloca à margem e pergunta, moços, tem alguma coisa, como é que diz aqui? Moços, tendes alguma coisa para comer? E eles respondem, não. São Beda diz que essa resposta não é apenas de peixe. Não é apenas que eles não tinham peixe. Mas quem não está com Jesus, não tem absolutamente nada. É uma resposta para nós também. Isto é, você pai, você mãe. Se você não estiver com Cristo vivo na sua vida, você não tem
nada para dar de comer aos seus filhos, à sua família. O sacerdote, se ele não tem Cristo vivo na sua vida, se ele procura com a melhor das boas intenções pescar, mas a partir das suas próprias forças, mas ele não tem Cristo vivo na sua vida, ele não tem o que dar de comer a ninguém. Moços, tendes alguma coisa para comer? Eles não têm absolutamente nada. Jesus diz, lançai as redes. Mas agora Jesus está presente. Percebe que eles estavam pescando sem Jesus, não tenho nada. Eles continuam pescando. Agora com Jesus, eles pescam tudo. É a mesma função. Então, não existe aqui, repito, Jesus, ele não condena Pedro, mas olha com misericórdia para a sua fragilidade. Quando Pedro vem para a margem, está lá, fogo aceso, o peixe sobre as brasas, comida preparada. Existe este cuidado de nosso Senhor. Nosso Senhor que olha com amor, com misericórdia, para a alma de Pedro, para o coração de Pedro e, consequentemente, para todos os discípulos. É o Senhor que olha para nós. Meus irmãos, contemplar este Evangelho de Jesus que pela terceira vez vai à procura dos discípulos, dos apóstolos, para lhes dar um ânimo novo, para lhes firmar a fé. É Jesus que vai ao encontro de cada um de nós. Pedro e os apóstolos aqui representam aquele discípulo que viu Jesus, que acreditou, que creu, que tem fé em Jesus, mas que falhou, que foi perdoado, que viu a ressurreição, que se encontrou com Cristo vivo, mas ainda está meio que perdido, sem saber como seguir nosso Senhor. Pedro aqui é aquele discípulo meio perdido, que não sabe muito bem em que consiste a sua vocação. Talvez esta seja a sua situação. Você crê em Jesus. Você viu Jesus ressuscitado. Ora, você tem fé. Você recebe os sacramentos. Você tem contato com Jesus ressuscitado. Mas ainda você não tem aquela clareza da vontade de Deus para a sua vida. Em que consiste a vontade de Deus para a minha vida de uma maneira concreta? O primeiro passo é você colocar Jesus na sua vida cotidiana. Uma grande tentação para todos nós é querer que algo extraordinário aconteça para que nós saibamos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas a primeira coisa que você precisa saber e fazer é colocar Deus no seu cotidiano. Você é pai, então você vai viver a sua função, a sua missão, a sua vocação, o seu estado de vida de pai com Jesus, fazendo tudo por amor a nosso Senhor. Você como mãe, o sacerdote, o solteiro, e aí naquela circunstância cotidiana em que Jesus está presente, outras manifestações da vontade de nosso Senhor acontecerão. Pedro redescobriu, reencontrou Jesus naquela função de antigamente, pescando, para descobrir o quê? Que ele seria pescador de homens. Ele não seria mais pescador de peixes, mas foi pescando peixe que ele reencontrou nosso Senhor na sua vida. Eu até diria diferente, foi pescando peixes que Jesus foi ao encontro dele. Foi naquela rotina de antigamente que Jesus foi ao encontro novamente e pescou Pedro e reorientou a sua vida, a sua vocação, o seu estado de vida.
que cada um aqui hoje, na sua oração pessoal, peça a nosso Senhor a direção para o seu coração. Peça a nosso Senhor, meu Deus, eu estou vivendo a minha vida contigo de verdade. Tu estás presente de verdade na minha vida, dando fruto ao meu viver. Como pai, como mãe, como marido, como esposa, como sacerdote, como religioso, como religiosa. Tu estás presente, Senhor. Porque se Jesus não estiver presente, nós iremos trabalhar, nós iremos nos esforçar, nós iremos labutar, mas sem fruto algum. Mas se Jesus estiver presente, se nós estivermos na unidade, na intimidade com o nosso Senhor, todas as nossas ações, por menores que sejam, serão sempre frutuosas, porque realizadas na graça e na obediência a nosso Senhor. Que nós peçamos então, neste dia para nós aqui tão chuvoso, que seja expressão da sua graça, da sua misericórdia derramada nas nossas almas, para que nós cresçamos cada vez mais na amizade com Ele e nos frutos para a salvação nossa e do mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.